Os chilenos foram às ruas e botaram fogo no prédio da italiana Enel pelos péssimos serviços prestados. Será que o Brasil pode reagir a esse desgoverno dessa empresa e a leniência da prefeitura de Ricardo Nunes, AK Bananinha? É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Ó, tem uma referência aí, hein? Vou chamar o Pedro Zambarda na tela, ó, arroba do Pedro, arroba Pedro Sólidos, o meu arroba lu.junior. Conta essa história pra gente, Pedro. Quer dizer que, então, serviços ruins não são de hoje e nem só de São Paulo, da Enel? Não é só de São Paulo, não é só do Brasil. Essa empresa italiana tá aprontando pelo mundo, de fato. E uma coisa muito interessante, assim, é que os chilenos, quando não resolvem, sei lá, ter um presidente como Gabriel Boric, que às vezes faz uns acenos bizarros para a direita, eles têm uma capacidade de reação popular muito interessante, né? E aconteceu isso, assim, eu vi primeiro como meme nas redes sociais, né? Mas o pessoal falou assim, olha, lá no Chile eles conseguem resolver esse problema da Enel. Lembrando que o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, que é um dos mentores políticos dele, além do Temer e do próprio Bolsonaro, o Ricardo Nunes já tá doido para jogar a culpa da Enel, da concessão da Enel, no governo Lula, né? Tanto que entrou aí numa queda de braço com o Alexandre Silveira, tá numa loucura aí o prefeito de São Paulo. Mas o fato, Lúcio, é que é o seguinte, tem essa nota do DCM lembrando do episódio do Chile, que não foi agora, e aí o pessoal tava lembrando das críticas que são feitas a essa empresa italiana, tem essa belíssima foto do prédio deles em chamas, e aí lembrando também que a empresa está sendo sucateada no Brasil, né? O balanço consolidado de 2023 da Enel no Brasil apontou que tem 15.721 funcionários, representando uma queda expressiva em relação aos quase 27 mil registrados em 2020. Ou seja, a empresa privatizou o nosso serviço de energia e está sendo cada vez mais sucateada. Mas no Chile aconteceu isso aqui, né? No Chile, em 2019, ele vivia uma onda de mobilizações contra as políticas neoliberais, culminando em um aumento de 15% das tarifas de energia, o que levou os manifestantes a incendiarem a sede da Enel em Santiago. A revolta chilena tinha um caráter insurrecional, com a população cansada da exploração e da inação. O edifício sede da Enel foi incendiado pelos manifestantes, numa cena tirada de O Inferno na Torre. Um comunicado da Enel dizia que o grupo de desconhecidos atacou as dependências do edifício corporativo, especialmente a escada de emergência. A nota informava ainda que os funcionários que trabalhavam no local foram evacuados e que não haviam feridos. Ou seja, estava todo mundo tão puto que não teve nenhum acidente de alguém ter ficado lá dentro e ter se machucado. Foi um negócio altamente ali coordenado. E em São Paulo os prédios da Enel continuam intactos e os carros da companhia parados nos estacionamentos, que eles deveriam estar prestando socorro para a população de São Paulo, que está mais de 1 milhão aí precisando dos serviços de energia elétrica. Enquanto os paulistanos mergulham no escuro com a omissão da ANEEL, que é a agência que regulamentou a concessão da Enel, cuja diretoria foi nomeada por Jair Messias Bolsonaro, mais a dupla Tarcísio e Nunes. Então, lá no Chile, o pessoal deu exemplo, tá, Lúcio? Mas a coisa não fica só aí. Primeiro, eu queria que você mostrasse só a imagem do meu querido amigo e jornalista camarada Hidalgo, que ele mandou só para lembrar que no Chile foi feita esse tipo de negociação com a Enel. Não sei se você pode mostrar só a postagem dele no Blue Sky. É muito boa. No Chile, o pessoal resolveu desse jeito. Mas o caso não fica só nisso, tá, Lúcio? Tem problemas também dentro do Brasil. E aí a gente vai para uma reportagem que saiu hoje no Jornal Estado de São Paulo, da Paula Ferreira, porque a Enel também foi expulsa de Goiás e de outros estados brasileiros. Como é que isso aconteceu? Vamos lá para o caso em Goiás, lá na matéria. A matéria do Estadão é grande. Teve apagões no Rio de Janeiro, né? E aí em Goiás aconteceu o seguinte, né? Em Goiás, após sucessivos apagões que resultaram em prejuízos para produtores rurais e desassistência da população, a companhia foi praticamente expulsa pelo governo do estado, que mobilizou o Ministério Público Federal, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL para encerrar a atividade da empresa em solo goiano. Aliás, quero falar uma coisa para vocês. A ANEEL em São Paulo, Lúcio, notícia que saiu hoje, está fazendo festa de Halloween, enquanto os paulistanos continuam sem energia.
É Tá bom, querido? Ao invés de eles estarem trabalhando. O apagão é para ficar no clima de Halloween, né? É, para eles curtirem a festinha, né? Mas aí é o seguinte, o que aconteceu no solo goiano? Ao Estadão, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, afirmou que essa empresa deveria ter sido interditada de poder servir no Brasil, diante de tantos prejuízos que eles já ocasionaram. Em 2019, Caiado assumiu um discurso crítico à empresa. No mesmo ano, apresentou um relatório à Procuradoria-Geral da República, listando todas as tentativas feitas pelo governo para tentar resolver os problemas na prestação do serviço, incluindo mais de 14 reuniões, além de um termo de compromisso assinado pela empresa na presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL e da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa de Goiás, a ALEGO. Segundo o governador, o termo nunca havia sido cumprido. No mesmo ano, foi concluído um relatório da CPI da Enel na Alego, que pediu a caducidade da concessão. A caducidade é uma das formas de extinção do contrato, que pode ser solicitada quando o serviço está sendo prestado de maneira deficiente. No texto, o relator da CPI, o deputado Cairo Salim, do PSD, pediu ainda a caracterização de danos morais e materiais coletivos por conta do péssimo atendimento de fornecimento de energia elétrica prestado, causando perda de geração de milhares de emprego e renda. Em janeiro de 2021, produtores despejaram até leite estragado diante da sede da empresa na cidade de Palmeiras de Goiás. Na época, mais um apagão resultou na perda de milhares de litros. Esse foi o protesto do agro contra a Enel. Não foi só incêndio. Teve leite podre atirado diante da empresa. Tiveram apagões também no Rio de Janeiro. Em Niterói, cidade com cerca de 482 mil habitantes na região metropolitana do estado, a ação do Ministério Público do Rio afirma que, apesar dos avisos a respeito de eventos climáticos, a concessionária não se preparou adequadamente. A cidade também vem enfrentando problemas recorrentes de falta de luz. Em maio, a Câmara Municipal de Niterói aprovou por unanimidade o relatório da CPI da Enel, que recomenda a revogação da concessão. No documento também foi submetido à ANEEL, os parlamentares classificam o serviço da Enel como desastroso. Teve CPI também no Ceará. Intercorrências da empresa começaram também na região Nordeste. No Ceará, a Assembleia Legislativa do Estado, a ALES, e o Ministério Público do Ceará adotaram medidas contra a Enel desde 2019. Os apagões têm prejudicado o comércio e o setor de turismo, mas também a área da saúde. Os fatos são descritos na CPI da Enel. Publicado em maio desse ano, os parlamentares pedem também a caducidade do contrato. Como se não bastasse tudo isso, leite estragado, incêndio, tudo que está acontecendo, tem uma outra reportagem do Estadão que diz o seguinte, estou pegando do Estadão, tá, gente? Não estou pegando do DCM só, estou pegando de mídia de direita e extrema-direita, que diz que a Enel tem quase 400 milhões de reais em multas, mas a justiça suspendeu o pagamento da maior parte do valor. A Enel, responsável pelo abastecimento da energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana, voltou a ser alvo de críticas e cobranças das autoridades após o apagão que deixou 2,1 milhões de imóveis sem luz na sexta-feira, dia 11, e ainda há 214 mil clientes no escuro. A empresa que assumiu o serviço no fim de 2018 tem acumulado um histórico de problemas e multas milionárias determinadas por diferentes órgãos. Ao todo, o montante chega a aproximadamente 400 milhões de reais. Entre as penalidades, a maioria não foi paga por conta das suspensões obtidas pela concessionária na Justiça. A Enel São Paulo também foi inscrita na dívida ativa do Procon Paulista. Além disso, a empresa foi questionada por ações civis públicas e em comissão parlamentar de inquérito. Então, Lúcio, eu vou recomendar para vocês, brasileiros, na próxima encarnação de vocês têm que voltar como uma empresa privatizada de algum serviço público, porque aí você não vai ser multado, você não vai ser punido, você só vai ser eventualmente alvo de protestos. O que você acha disso tudo, meu querido? Cara, quando a gente vota ou quando são eleitos deputados, prefeitos, governadores, presidentes com cabeça de elite, eles vão privatizar serviço público que deveria ser um direito básico do cidadão. Como, por exemplo, ter acesso à água, a saneamento básico, acesso à luz, energia elétrica, acesso à telefonia,
deveria ser um direito básico. A gente tem que ter, sim, o nosso SUS. Temos que defender o nosso SUS, porque daqui a pouco eles estão querendo privatizar o nosso SUS também, né? Ah, mas Lúcio, a gente tem muitos problemas com o SUS. A gente tinha muitos problemas também com quando o serviço era público. Ah, tá, então isso é bom, privatizado aí, ó. Tá aí, ó. É isso que vocês querem? Porque quando privatiza, a empresa só quer saber de lucro. Ela não está nem aí na qualidade do serviço prestado. É lucro que elas querem, né? É sempre o mesmo papinho, né? Não, privatiza que vai diminuir o valor, porque a gente paga muito aqui em água, não sei o quê. A gente está vendo na prova viva, né? E se deixar esses governadores, esses prefeitos e até presidentes, né, que têm esse pensamento entreguista, a gente vai ter daqui a pouco toda a nossa vida privatizada. E aí, para lidar com esses caras, é a maior dificuldade. Porque você viu, né? Eles são multados. Mas é multa, e aí? Né? Quem que paga essa multa? Tiveram um prédio incendiado e continuam fazendo o que estão fazendo, não aprendem nunca. Né? Então, se é isso que o pessoal quer, tá bom, continue votando. Mas é sério que nosso saneamento básico, iluminação, energia elétrica para manter a nossa vida, manter o hospital funcionando. É sério mesmo que a gente vai deixar privatizar isso? É sério que a gente vai colocar na mão de empresa que busca lucro? Só lucro. Se você tiver um problema, dane-se, tá? Se eles estão lucrando, tá tudo bem. Não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa em que é um direito do cidadão, que a gente paga imposto para ter um serviço bem prestado. Ah, mas o serviço público não está tendo um serviço bem prestado. A gente tem órgão de controle para reclamar. A gente tem que reclamar. Com certeza, o serviço público também é pago por nós. Agora, privatizar não é a saída. Privatizar não é a saída. Definitivamente, esses serviços essenciais não tem como privatizar, né? O serviço público não visa lucro. O serviço público visa ter um serviço que entregue ao cidadão, né? Agora, a empresa privada, meus amigos, se tiver lucro, está tudo bem. Que difícil, né, Pedro? Difícil, mas necessário, né? É importante a gente elencar tudo isso. Espero que tenha algum eleitor aí do Ricardo Nunes, algum cara que tenha votado no Paulo Marçal no primeiro turno, que considere isso. Ah, é muito vandalismo aí, as pessoas tacando fogo num prédio. Então não elege esses caras. Não elege pessoas que vão privatizar. Não façam isso. Obrigado, Pedro. É isso, querido. Ó, antes de ir embora, deixa eu te convidar para a TV Cringe, youtube.com/tvcringe Brasil. Você vê aqui, né, a gente tratando de temas sérios, de temas fortes, que a gente até fica bolado aqui quando a gente comenta, mas o pessoal lá tá cometendo bullying comigo, viu? Porque eles falaram que se a gente chegar a 100 mil inscritos na TV Cringe, eu vou ter que apresentar esse plantão vestido de Pikachu. Você imagina eu aqui todo bolado falando sobre privatização vestido de Pikachu. É isso que você quer? Bom, se for isso, então tem que chegar a 100 mil inscritos aqui na TV Cringe. Isso aí é bullying, né? Isso aí é bullying. Mas pode se inscrever, mas só se você quiser, tá? youtube.com/tvcringe Brasil. Um grande abraço. Até a próxima.